comecei como qualquer, eu acho que cara que pretende ser ilustrador hoje começa. Desde que é criança você começa a ilustrar desde pequenininho, você gosta de colorir. Meu pai, minha família sempre me incentivou muito a isso, então tipo, quando eu era muito moleque já comecei a fazer aqueles cursinhos de desenho, cursinhos de pintura. A primeira oportunidade que eu tive de poder trabalhar através do Senai foi a primeira oportunidade que eu tive na minha vida e eu abracei ela da melhor maneira possível, assim. E comecei a trabalhar muito cedo porque eu precisava pagar, pra mim, o próprio Senai e ser independente. Eu já sempre tive essa questão de ser muito independente desde cedo. Você pega um freelazinho num lugar e aquele freela você manda bem, o cara vai te indica pra outro, esse outro te indica pra um terceiro e você vai levando a vida e isso vai aumentando. Daqui a pouco você precisa de um estagiário, amanhã você precisa de uma secretária, aí amanhã você precisa de alguém pra pegar a parte financeira, aí amanhã você precisa de um cara de 3D, aí as coisas vão levando. Hoje em dia são 13 cabeças lá na empresa. Dá uma girada nele pra gente ver outras posições. Vai dar uma impressão mais que a perna dele por debaixo, ali por cima já é como você fez aqui, né? Tudo que você vê impresso numa revista foi manipulado por alguém, teve um profissional para retocar aquela imagem. Se você vê numa revista onde tem uma modelo toda bonita, com cabelo esvoaçante, o cabelo dela não é assim, pelo amor de Deus. O cabelo dela foi tratado para estar daquela maneira. Aquilo ali é uma ilustração também. Esse trabalho só está ali porque teve algum ilustrador para estar desenvolvendo esse projeto junto com o cara que criou aquilo ali. Eu não trabalho como designer gráfico. Eu estudei design gráfico, tanto no curso técnico do Senai, quanto depois na faculdade. Me formei como design gráfico também. Mas eu decidi que eu não ia trabalhar com design, e sim trabalhar para o design. A gente vai ter que refazer esse pack de shampoo, porque esse pack de shampoo que a gente está hoje já aprovado está na perspectiva diferente do que ela quer. O ângulo do pack fica mais aberto, sacou? A gente atende hoje tanto as agências de publicidade quanto escritórios de design. São mercados bem diferentes. A maioria das embalagens do L'Oréal que você vê na rua hoje, a gente desenvolve lá no estúdio. O escritório de design chega pra gente para desenvolver a embalagem do cosmético. Ele vai desenvolver comigo o rótulo, como é que essa arte é impressa na embalagem. Por isso que eu acho que é importante, mesmo o cara que é ilustrador, ter uma cultura do designer, porque você está vendendo para o designer ou para o editor, você tem que entender como é que funciona a cabeça do cara. Isso é muito importante. Eu sempre soube que ia ser designer, eu sempre soube que ia ser ilustrador, eu nunca pensei que seria outra coisa, eu nunca ganhei R$1 na minha vida que não fosse através de ilustração. É uma questão muito mais de você ter garra mesmo, ter vontade realmente de querer crescer, do que realmente uma questão do tipo, ah não, vou fazer isso porque eu acho que eu fui abençoado e isso foi uma questão que eu nasci para desenhar. Não é isso. É uma questão do cara que eu quero vencer, pô. É o cara que faz as oportunidades da vida dele, sabe? Tô um pouco nervoso, que minha primeira vez aqui. Ruim foi essa cebola que descasquei no final ali, que foi engasgada, foi punk. Agora eu vou começar para vocês explicando mais ou menos as áreas que o estúdio atua, como que a gente funciona no mercado, Vamos passando já? Bem, o estúdio Ícone, ele basicamente é um estúdio especializado em desenvolver, colocar no papel as ideias que o diretor de arte está querendo. Colocar no papel é um ponto bem legal de falar, porque a gente não é um estúdio que produz vídeo, que produz web, a gente é um estúdio que produz basicamente mídia impressa, qualquer coisa que vai ser impresso, desde fotografia, manipulação, 3D, ilustração, qualquer coisa que vai ser colocada no papel. Isso porque todo um know-how que a gente já tem no mercado de ter feito mídia impressa. A grande diferença disso é porque, basicamente, os nossos renders, a maneira que a gente faz um 3D, pensando mais no 3D, que é o principal, assim, né? É uma maneira um pouco diferente do que o cara que faz o vídeo. Por exemplo, a gente vai chegar nessa parte, vou decupar com mais calma, mas só para explicar por que a gente é especialista em mídia impressa. O nosso 3D é todo separado, tudo feito separado, o render separado da sombra, separado da base. Isso vai me gerar amanhã uma facilidade em estar podendo alterar de maneira mais rápida. Isso é uma coisa que foi criado por esse know-how de ter feito mídia impressa. Porque normalmente, quando a gente tem um know-how só de vídeo, eu trabalhei antes em outros lugares que a gente só fazia vídeo, a diferença maior é que tudo sai pronto, né, cara? Isso é muito lindo, muito maravilhoso, até o momento que você pede uma alteração. Quando você pede uma alteração, o cara fala, claro, ok, daqui a 10 horas eu te mando de volta, porque é o tempo do render do cara. Já os nossos renders, a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente faz o nosso trabalho é toda pensada em mídia impressa, né, cara? Então a gente já passou por tantos problemas que a gente já vai se precavendo a poder mudar isso de maneira mais rápida.
Como eu falei antes, né, a gente subdivide basicamente, bem basicamente, porque tem mais áreas, né? Mas as principais áreas que o estúdio atua hoje são 4 áreas. A gente separa assim, o Concept Art, que é o cara que normalmente... são 2 áreas muito parecidas, o Concept Art e o ilustrador que faz 2D. A diferença dos dois é que o cara que faz o Concept é um cara que ele vai me gerar uma terceira peça amanhã, a gente vai exemplificar daqui a pouco. E o cara que faz o 2D é um cara que a peça que ele está gerando vai ser justamente uma peça final, vai sair algo como desenho, né? A parte de manipulação de imagem, que na verdade é o nosso carro-chefe. A gente começou aí, a gente começou a trabalhar por causa da manipulação de imagem, foi tudo que foi daí que eu vim, né? Daí que a ícone surgiu. E a parte de 3D, que hoje em dia no mercado não existe essa questão de você conseguir trabalhar profissionalmente sem ter uma galera de 3D, né? Que é o braço direito da manipulação e da fotografia, né? A gente vai decupar agora um pouco... perdão. Vamos explicar um pouco qual é a área que a gente atua, né? E para onde a gente vai. Hoje a gente trabalha no mercado do Rio praticamente inteiro, esses são os nossos maiores clientes. A gente está pegando hoje bastante coisa de São Paulo. Acho que por consequência das peças que a gente tem feito, tem tendo uma visibilidade um pouco maior, a galera começa a correr atrás de quais foram os estúdios que fizeram, como que isso foi produzido, e naturalmente tá surgindo novos trabalhos de locais que não são os que a gente costumava atender. A gente é muito carioca, a gente sempre trabalhou bastante aqui no Rio, né? Então isso, na nossa área, eu acho que a área de qualquer um que vai ter, o network é o fundamental aí que a gente começa a trabalhar, né? Então, acho que isso vai aumentando, hoje em dia a gente tem pego algumas coisas de fora e bastante coisa de São Paulo também, que é um mercado bastante forte, né? Nosso mercado, normalmente, né? Porque também tem quando existe possibilidade do cliente mesmo nos passar trabalho direto, mas isso poucas vezes acontece. Normalmente, ou é o fotógrafo, ou é a agência de publicidade, ou o escritório de design, né? No fotógrafo é um pouco diferente, porque muitas das vezes a gente passa muito mais trabalho para a fotografia do que o fotógrafo passa trabalho para a gente. Hoje em dia, o estúdio tem meio que pega a função de aglomerar toda a nossa área num lugar só. Então, é muito mais fácil para um art buyer de uma agência, ou quem quer que esteja pedindo o trabalho numa agência, centralizar tudo num único local, e esse local vai produzir, vai chamar uma produtora, vai contratar um fotógrafo, vai manipular a imagem, se tiver uma intervenção em 3D, tudo no mesmo lugar, numa mesma nota, quer dizer, isso pro cara faz muita diferença, né? E eu acho que o principal também é que, muitas das vezes, isso não era uma coisa que acontecia antes, a gente passa muita coisa pro fotógrafo, mas cada vez mais, com o conhecimento que a gente tem tendo, com um pouco de nome que vem criando, os fotógrafos têm buscado bastante a gente, porque muitos dos fotógrafos não conseguem ter uma equipe muito profissional, muito grande, né, de manipuladores ou de 3D. Normalmente eles precisam terceirizar esse tipo de coisa. Mas hoje, dentro da ícone, a gente, por estar tendo essa necessidade, essa demanda grande de fotografia, eu nem coloquei na abertura porque não é algo que a gente está oferecendo tanto assim, mas a gente tem uma estrutura de fotografia que a gente é mais focado em estilo, né, em pequenas coisas, né, como por exemplo a campanha que vocês viram agora, devem ter visto em Joe Goldberry na rua, que ficou em tudo que é lugar, ficou na cidade inteira, foi toda a gente que fez e toda produzida pela gente também. Tem uns exemplos aqui dentro, vamos tocando. Por exemplo, a gente quando vai construir uma primeira imagem, eu estou passando para vocês assim, o que seria o ideal de trabalhar, né, galera? Como é que, num trabalho bacana, o que a gente quer, o que seria o top pra gente? O trabalho entra, normalmente, a gente tem uma equipe de criação, que é a galera mais criativa. Vamos supor assim, vamos falar que a galera de concept, a galera de ilustração é o xodó de toda a galera, porque é tudo que a gente precisa ter de artístico, né, cara? Porque normalmente a galera de manipulação, a galera de 3D são pessoas muito focadas na técnica, né? A gente tem muita técnica e muita coisa que é complexa se abrir muito a cabeça. A galera que faz belas artes, que normalmente a galera vem de belas artes, né? Tem uma galera um pouco mais aberta, então eles têm uma visão um pouco diferente de um trabalho. Então eles conseguem prever, né? Eles conseguem ter uma noção de como o trabalho vai ficar antes da gente fazer. Isso pra gente é metade do trabalho pronto. Você imagina que eu já tenho aqui a parte de gama de cores, tem toda a iluminação, da onde está vindo a luz, quais são os elementos. Já foi pensado por um cara que tem muito mais criatividade do que um cara que é técnico. Então, acho que a vantagem e o motivo de eu estar mostrando cada etapa assim, é para estar mostrando para vocês a diferença de como é um estúdio onde existem várias áreas e como essas áreas elas interagem entre si e como o trabalho tem a crescer muito se ele é feito por pessoas diferentes, né? Por exemplo, esse Papai Noel ele foi feito antes toda a parte de lápis, depois modelado e depois chega na parte 3D.
né? Essa campanha que a gente fez pro Shopping Bangu foi todo feito, para vocês terem uma ideia, a campanha era bacaninha e tal, era para ser feito alguns bonequinhos, e não posso entrar muito porque tem muita coisa para mostrar, né? Mas eles foram evoluindo, e tudo isso no 2D ainda. E, por exemplo, nesse caso dá para ver bem, né? Como que foi um desenho, um cara, e esse desenho evoluiu para uma peça 3D. Mesma coisa pro bonequinho. E essa peça final, um corte dela, que tá difícil de mostrar tudo, né? Mais ou menos. Essa é outra peça que a gente fez com o nosso cartão de final de ano. Várias coisas de Natal, né? E a imagem final. Para vocês entenderem agora a diferença de uma galera que faz 2D. O 2D é quando a peça é pedida pra gente para ser feito um desenho, literalmente. Acontece muito, isso é uma área que tem crescido muito. Eu não sei essa tendência, o que é, mas de uma hora para outra a gente tem cada vez mais trabalhos de ilustração. A galera de 2D tem que ter essa versatilidade, como eu falei no vídeo, né? Tem que ter essa versatilidade de estar produzindo tanto uma coisa pintada, quanto algo que seja ilustrado com tipo vetorial. Agora a gente vai entrar rapidamente também na parte de 3D, né? A gente tem feito bastante coisa para Oi agora ultimamente. A campanha do Restart. Tem uma galera que gostou, cara. Isso é uma campanha para Mobil, para Macan de São Paulo. Nem acho que foi do Rio, né? Isso é Coca-Cola, Macan também. Isso é cool. É difícil, é bom até estar mostrando para vocês assim mais pessoalmente que existem muitas peças que a gente não tem a oportunidade de estar colocando no portfólio, né? Por exemplo, cigarro, né, cara? A gente faz muita coisa de cigarro, muita ilustração e a gente não pode divulgar, né? Então coisa que a gente consegue mostrar assim. Muita embalagem, né? Hoje praticamente todas as embalagens que você vê no mercado são feitas em 3D. Você imagina que a maioria das embalagens que chegam pra gente chegam ainda em protótipo, coisa que não tem como o cara produzir. Então a ansiedade é tão grande que os caras já começam a produzir embalagem antes do troço sair, antes de ter a possibilidade de fotografar, né? E fora também é uma questão de custo. O custo-benefício de ser feito em 3D para um tipo de embalagem é muito bom, porque você tem a alteração rápida, a quantidade de vezes que a gente altera um rótulo de uma embalagem dessa é maluco, cara, tosse doido. Agora está dando na parte de manipulação. A parte de manipulação, como eu falei, foi a parte que a gente começou e é hoje ainda o nosso carro-chefe. Como principal a L'Oréal, né, cara? Vamos passar, não tem muito o que falar, não posso mostrar os antes, que é algo crítico, né? Eu gosto antes e acabou o meu trabalho, né? Então, isso foi para Giovanna, as duas anteriores foram para Macan. E essa campanha de Agroberry que eu estava falando justamente para vocês, que era uma campanha que a gente tinha produzido desde a parte de... Tem uma peculiaridade que, como por ser sorvete, e a cliente tinha essa questão de não poder ser mocap. Normalmente, quando é uma coisa sorvete, samba, esse tipo de coisa assim, é feito um mocap, porque você imagina a quantidade de flash que tem por cima disso aí, cara, em segundos o negócio derrete. Então, nesse caso, ela não queria que fosse, e teve uma peculiaridade que a gente teve que ir pro local e fotografar quando o cara acabava de fazer sorvete. Muito sorvete que a gente teve que fazer para achar as peças ideais, né? E outras peças como essa aí, eu não estou entrando muito exatamente em cada uma, porque, mas, por exemplo, essa peça, isso é uma coisa legal de a gente falar, que ela só chegou o carro pra gente e ela é muito diferente do que está aí hoje em dia. É uma máscara preta em volta do carro. E quando a gente recebeu a foto principal, a gente percebeu o quanto a gente podia agregar nessa imagem, né? Então foi toda construída essa pista no 3D, a fotografia de fundo, essa iluminação lateral, foi coisa que a gente foi propondo. Claro que isso, existe uma limitação, né, da liberdade que a gente tem com o cliente, a liberdade, da intimidade que a gente tem com o diretor de arte. Quando a gente pode, quando tem a oportunidade de estar propondo algo novo, eu acho que é justamente aí que a gente consegue criar o vínculo maior com o cara, né? Essa manipulação também foi legal, porque não dá pra ver legal aí, porque tá meio escuro. Mas tudo isso é 3D, inclusive a maioria das roupas que ele está vestindo também foram 3D. O 3D hoje é muito usado, muito até mais usado na intervenção da foto, né? Eu acho que o mais bacana é quando você, e é o que a gente vai querer mostrar para vocês nos cases, que é justamente quando a gente consegue fazer com que todas as áreas produzam uma mesma peça. Que é justamente quando a gente foi montando as áreas, a nossa ideia era sempre que fizéssemos um mesmo trabalho. Não necessariamente aquela pessoa fazer 2D o dia inteiro ou 3D o dia todo, mas sim quando a gente precisa fazer uma campanha grande, onde a gente precisa de um concept, esse concept evolua, né, para uma modelagem ou tal, para depois acabar na manipulação e na finalização, né? Vamos entrar agora com uma parte mais bacana. Eu estava dando um pouco mais rápido para a gente conseguir falar bastante dos cases, que eu acho que eu posso mostrar para vocês a nossa metodologia de trabalhar. Eu acho que isso é um diferencial nosso, que é o mais bacana da gente. A gente fez todo o material gráfico que vocês viram na rua de Rock in Rio, tudo que vocês viram
Até porque a gente foi lá no dia, a gente, pô, tem uma overdose do trabalho nosso. Quando a gente olhava, via isso, cara, e foi punk, né? Foi punk. Esse é um trabalho legal de falar, talvez nem pela dificuldade, mas até para mostrar para vocês como às vezes a gente vai para uma agência e quando eu percebo que daquele trabalho eu consigo evoluir para muito mais coisas que às vezes nem o diretor de arte está pensando nesse negócio ainda, sabe? Essa questão de ser proativo, de estar parceiro dos caras, de estar pensando um pouco mais à frente, estar querendo buscar alguma coisa. Quando eu fui participando para fazer o trabalho de Rock in Rio, a gente tinha ido para ajudar que eles pudessem desenvolver uma releitura da marca, né? Melhorar um pouco mais da leitura, melhorar um pouco mais dos reflexos do globo, a maneira que ele foi construído. Para você ter uma ideia, o globo nunca teve a guitarra acompanhando. É porque antes parecia, porque ele tinha uma ilusão de ótica. A gente nunca chegou a construir bem o globo, né? E a primeira coisa que a gente teve que fazer, claro, modelar todo o globo. Mas é isso que eu quis dizer para vocês. Nosso trabalho principal acaba quase que por aqui, do globo, né? Essas são as marcas antigas. Vocês verem o que a gente fez, a gente vai e volta para vocês compararem. Foi mais ou menos uma releitura do que já tinha, né? Porque foi um tipo de globo que eles já usavam, só que eles tinham uma mistura, volta para falar, a última marca que tinha, eles usavam tipo uma salsicha, essa primeira lá de cima, tá vendo? Era algo tubular, era uma coisa que já estava um pouco, a gente queria propor algo novo e gostamos mais dessa fonte mais quadrada, que a gente acha um pouco mais bacana, né? E foi proposta, tal. Quando chegamos lá, os caras gostaram tanto dessa marca que a gente tinha feito, que estava surgindo uma nova ideia, a princípio ainda, que a ideia era que dentro do globo do Rock in Rio tivessem acontecendo, tivessem em movimento fluidos diferentes. Poderiam ser líquidos, partículas, os caras têm uma viagem até de fazer algo de universo e tal, galáxias e explosões. A questão toda era coisas orgânicas acontecendo dentro de um mundo, né, cara? E aí, nosso primeiro passo, claro, achar referências, e a quantidade de pessoas que tem no estúdio, a gente conseguiu falar assim, olha, galera, vamos ter que produzir agora N tipo de coisas, em baixa ainda, em layout, bem ainda, a princípio, para mostrar para as pessoas a quantidade de coisas que a gente poderia fazer. E a gente desenvolveu muitas, cara. A gente separou algumas, para vocês terem uma ideia. Isso aí, né, não são as acabadas. Foram todas as peças que foram ainda em baixa. Os caras, a gente mandou mais de 20 e poucas peças para as pessoas. E eles, quando ficaram visualizando as peças, perceberam, claro, pela direção de arte, algo que a gente também não estava ligado, que conseguiram separar por áreas cada uma das bolas, né? Então eles fizeram a parte de rock, a parte de eletro e tal, isso de acordo com cada uma das bolas que eles já tinham escolhido previamente. Depois que eles escolheram as bolas que eles gostariam, acho que tinham, ou então misturaram, porque a ideia foi mais ou menos essa, cara, misturaram 3, 4 numa só e foram desenvolvendo outras, né, cara? E aí foram chegando nas imagens finais. Essa foi pro rock, acho que ficou faltando uma, né, que eu não coloquei. Essa pro eletrônico. Acho que foi a House, né? Uma coisa assim. Não lembro. Então, e aí depois que a gente fez as peças ainda, quando eles já estavam mais próximos, e aí o Medina começou a vir e tal, e os caras começaram a gostar tanto do negócio, que foram pedindo vários outros elementinhos, como, por exemplo, todos os números que a gente teve que fazer para as datas, rolaram mais umas 2 ou 3 bolas que foram a partir dessas. Isso é bacana, porque às vezes a gente conseguiu perceber que eu fui para lá para fazer uma única peça, que era uma marca, e eu consegui, junto com eles, quanto mais próximo da criação a gente está, quanto mais no princípio da ideia a gente está sendo chamado, mais a gente consegue ajudar, mais a gente consegue estar produzindo algo mais bacana. Digo isso porque, antigamente, o estúdio não tinha uma abertura muito grande dentro de uma agência. A gente sempre ficava à mercê do sempre que o cara, tem que fazer isso aqui, pá, tem que fazer isso aqui. Já foi pensado tudo. E eles começaram a perceber que a nossa presença dentro da agência faz com que o trabalho fique melhor. Como foi por exemplo nesse caso, que a gente pôde gerar várias coisas e aí no final chegamos na solução que eles queriam. Esse é um trabalho que a gente fez para a África de São Paulo, foi feito esse ano, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez para lá, foi o primeiro trabalho que a gente fez para lá. E foi um trabalho bacana, que ele usou, como eu estava falando, e isso é mais fácil de perceber, a gente usou todas as áreas do estúdio, e isso fez com que o trabalho crescesse muito. Esse foi mais ou menos o layout que a gente recebeu. Foi um primeiro rascunho. Normalmente os layouts, quando vem escrito alguma coisa, já é demais. Porque na verdade a maioria das coisas, e o mais legal de ser passado pra gente, é a ideia, né, cara? Isso claro que isso é relativo ao prazo, né? Quando a gente não tem prazo, tem que fazer negócio pra amanhã, é isso mesmo. Mas quando a gente tem um prazo bacana, a gente consegue dar uma campanha, tá pensando mais junto, a gente consegue pegar uma ideia do cara, tá colocando isso no papel, a partir desse primeiro layout.
A gente gerou umas opções de como é que seria essa mosca, né? A gente gerou N opções de mosca e foi propondo, junto com o diretor de arte, como é que seria uma mosca segurando o volante, né? A ideia dessa campanha é para assessor de estacionamento, né? Evite encontros desejados. Então, tipo, era a mosca caindo na sopa, era um colarinho caindo num beijo. A ideia era bem bacana. E a gente começou a desenvolver isso tudo no rascunho ainda, mostrando a ideia, mostrando como é que seria isso no lápis. Isso que é o mais bacana. O cara tá aprovando tudo, e isso aqui eu tô mostrando pra você simplificado. Quem já chegou, pô, até chegar nisso aqui foram muito rascunho na mão do cara ainda, né? Depois que a gente descobriu e chegou numa mosca final, a gente partiu para um outro tipo de modelagem. Essa foi a imagem final, já com shader, e essa aí foi nossa mosquinha. Esse é um trabalho que a gente fez para Marcando de São Paulo, foi para Mobil. Você vê que, tanto nesse que eu vou mostrar agora, quanto no passado, o que trouxe de mais impacto para a imagem foi justamente uma galera que não é diretamente a galera ligada ao trabalho. Você vê que a galera de concept, que não tem nada a ver com o final, né? Não tem nada a ver com o 3D, o quanto eles agregaram no trabalho. Porque se a gente não tivesse estrutura, não tivesse pessoal para ser feito isso, a gente já teria que partir direto para o 3D, e aí ficaria preso a uma ideia onde se percebia que poderia ser evoluída. O mesmo caso desse caso agora de Mobil. Foi apresentado um primeiro layout pra gente. Na verdade, tanto essa quanto a mosca também, são sempre 3, né? Esses também foram 3 ideias, o que mudava era o conceito. Um era esse coelho, né? Uma fábrica de coelho, uma outra era uma fábrica de dinheiro e a outra era a fábrica de flores. Então, esse é o primeiro coelho, a gente recebeu essa ideia e esse é um rascunho. Isso está até melhorado, que o cara conseguiu fazer primeiro num 3Dzinho e tal, passou mais ideia pra gente. Tendo aquela primeira ideia, a gente conseguiu, primeiro passo, a gente vai partir e desenvolver maquinários diferentes, porque eram 3 máquinas diferentes, tinham que ser 3 máquinas diferentes, enfim, com características específicas, uma para coelho, para flor e tal. Quando a gente começou a fazer, a gente começou a perceber, já com o diretor de arte, tudo a gente vai dividindo com o cara as etapas, né? E a gente começou a perceber umas coisinhas que a gente não estava sacando. Que, por exemplo, é uma fábrica de coelho. Tu pode ver que as fábricas que a gente estava fazendo aparecem vários momentos abertos antes do produto final, né? Pô, aí tu imagina como é que é um coelho antes de estar pronto, né, cara? Vai ficar só os ossinhos, vai ter só a pele e tal. A gente não podia estar fazendo nada antes dele, então a gente tinha que sair num buraco pronto, né? E a gente tinha outras também, e todas eram orgânicas, né? Então esse foi um primeiro toque, a gente precisava tampar o restante da fábrica e também ele pediu que a gente encurtasse ela, que estava muito grande e estava chamando pouca atenção para o motivo principal que era. Essas coisas são bacanas, tu tá trabalhando com um cara que é próximo de você, porque assim como a gente, ele percebe outras coisas que o cliente dele tem que a gente não tinha essas ideias, né? Pô, vamos focar mais no coelho, vamos focar mais na planta, mais no dinheiro, que são coisas que o cara tá, enfim, tem uma visão um pouco diferente. Às vezes a gente se liga muito mais no visual e tá esquecendo a ideia. Então é legal da direção de arte estar com a gente e ter essa intimidade mais próxima, o cara começa a puxar a gente para a realidade, né? Botar o pé no chão que isso é para vender, pô, não é para vender coelho, né? Então é um pouco diferente. A partir daqui, ele foi misturando várias das fábricas que a gente tinha e a gente chegou a uma fábrica final. Isso tudo no desenho ainda. Nada disso foi para ninguém técnico, nada disso ainda. Tudo papel, lápis mesmo, na mão. É legal de falar isso, porque quanto mais os estúdios vão crescendo, mais frio parecem as coisas, né? Porque existem sim programas hoje em dia que, por serem mais técnicos, já tem renders muito bacanas, até para uma pessoa mais leiga. E a diferença está justamente nisso aí. Lá com a gente não tem uma formação quase técnica. A maioria das pessoas são formadas em belas artes, ou vieram do desenho industrial, estudaram isso com afinco, estudaram a questão de fazer isso na mão, de fazer isso, de saber como que isso é feito. Não é meramente técnico, né, cara? A partir do desenho, a gente evolui um pouco mais do concept, né? A gente pinta esse concept. Nesse caso, foi um caso mais bacana, porque a gente conseguiu, a agência conseguiu dividir isso com o cliente. Normalmente isso não acontece, não é nem sempre que você tem um cliente, né? Cliente do cliente mesmo, né? Nosso cliente é a agência. Normalmente, esse cara da agência não consegue ter essa visão de que isso é um rascunho, que isso é pintado, que você vai evoluir para algo bacana. Mas esse cara tinha, não sei, deve ser um cara diferente para ele tinha essa visão. Então todas as peças foram antes divididas no concept, na pintura com os clientes, com essa, né? Com o Mobil. E a partir disso aqui, depois que eles curtiram essa peça, a gente começa a parte de modelagem. Por que a gente começa a parte de modelagem? Porque naquela parte ainda de desenho,
a gente não tem um controle de câmera, a câmera não é real, a câmera, você não tem uma perspectiva realmente correta, né? Porque o cara fez isso na mão. Então a ideia aqui é que o diretor de arte já tenha uma prévia da câmera correta, de como isso foi modelado. Ah, eu achei os botões muito pequenos, os botões estão muito grandes, eu quero que... Quer dizer, N coisas vão ser pedidas agora. É esse tipo de coisa que eu estava falando para vocês antes, que o nosso diferencial de fazer mídia impressa é grande, por esse tipo de prever os problemas que vão acontecer. Porque se a gente já vai para finalmente fazer material, luz e tal, e o cara lá no final ele altera alguma parte de modelagem, eu tenho que voltar todo o processo e é muito tempo perdido. Então esse tipo de know-how a gente foi criando com o tempo, do cara aprovar um clay antes, aprovar uma posição, aprovar uma câmera. E a partir dessa câmera, faltou as partes dos coelhos, né? A gente teve com o estúdio e tal, e fotografar, teve que comprar porção de coelho. Quando a gente tem um controle da fotografia também, a gente consegue dirigir a foto. Isso pra gente faz um grande diferencial. Por quê? Porque quando a gente for dirigir a foto, a gente já pediu, a gente foi colocando, por exemplo, na câmera do cara físico, a mesma lente que a gente usou no 3D. A altura da lente que usou no 3D foi calculado antes para a perspectiva casasse certinho. Todo o chão foi pintado de azul, teve um motivo para que essa cor reverberasse no bicho, isso ficasse real. Normalmente, quando a gente não tem esse controle da fotografia, quando a fotografia é terceirizada, isso chega pra gente no fundo branco. Como é que tu vai recortar um coelho desse no fundo branco? Ia ser um inferno para recortar isso, pô. E aí, a partir daí, a gente começou a chegar na imagem final, né? Alguns cortes deles. Você percebe alguns detalhes, assim, que... Coisinhas bobas, por exemplo, que o cara nem percebe, mas é tanta curtição quando a gente está fazendo um trabalho, a gente se envolve tanto, que tu percebe, assim, que tem um detalhezinho do coelho e tal, ele vai se transformando. Esse cara cheio de coisinhas escondidas que você fica colocando nesse trabalho. Isso é um pouco mais do trabalho aberto, né? Esse é um último projeto nosso, tá com tempo. Mesmo princípio, mesma forma de criar, você vê que o que eu estou mostrando para vocês seria aquelas utopias de mercado nossa, né? Seria tudo aquilo que a gente sempre gosta de trabalhar, com prazo, com tempo, como é que a gente pode agregar. Quando a gente vai perdendo esse tipo de coisa, não é que o trabalho fique pior, a gente tem que ir cortando essas etapas e quanto menos a gente participa do trabalho, menos a gente gosta, né? Porque corta um pouco do começo, do concept, que é o lance bacana. Esse trabalho ficou no mercado... Pô, ficou na rua, impregnou todo mundo, que onde eu ia, eu vi esse negócio. Isso é bom e ruim, né? Quando você manda bem, tu fica orgulhoso. Quando você manda mal, tu fica, puta merda, porra, né? Isso é bacana. Todo o trabalho, antes de a gente começar, primeiro passo que a gente sempre pensa, né, cara? A gente buscar referência. Isso para qualquer coisa que a gente vai fazer, isso é a primeira etapa. Como é que a gente vai começar a trabalhar? Nesse caso, a gente tinha uma explosão acontecendo. Então, é importante que a gente descobrisse como é que isso funciona na realidade. E isso eu vou mostrar para vocês que isso foi um puta problema que a gente passou depois, porque a gente começou a buscar referências dos tratores que eles queriam, que claro que não existia o trator que o cara queria, que ele queria uma mistura de 3, 4 tratores diferentes. Isso foi para a Thales de São Paulo. Isso é importante, então mostrando pro cara, não é esse, não é esse. Aí tu vai descobrir que não existe o que ele quer. Então a gente teve que achar vários e tal e fazer um que ele estava buscando, cara. E agora a gente tem já a câmera aprovada. Já pulei umas etapas de desenho, porque, né? Mas a gente começou agora a passar por um problema maior. Porque no layout do cara, se a gente colocasse uma explosão mesmo, numa bola destruindo uma parede de cimento, cara, pô, ia ficar poluidíssimo o trabalho. A gente fez N testes com programas de explosão, programas que... Assim, programas que ficassem simulando partículas. E quando a gente foi perceber, o layout do cara, de uma coisa que estava vendendo cimento, estava quebrando o negócio inteiro, estava um negócio de maluco, não tinha condição. Quando o cara viu a primeira vez que a gente apresentou, o cara falou, legal, agora vamos limpar, né? E a gente foi começar a ver que, justamente, a área do concept, a área do desenho, ela influencia em todas as áreas, porque a gente começou a perceber que tinha que ilustrar algo que estava na cabeça do cara. E é isso que mais ou menos as pessoas pedem normalmente pra gente. A gente estava às vezes indo pela realidade e quando estava descobrindo que o que ele queria era o que estava na cabeça dele de maneira real, né? Então para isso a gente usou o concept, para quê? Para mostrar pro cara e tentar chegar numa forma que fosse mais agradável para ele, né? Então a gente começou a marcar e apresentar para ele no RAF ainda. Depois que a gente tinha todas as áreas marcadas, como é que isso iria quebrar, onde estava aquela pedrinha, aí sim que a gente foi quebrar a pedra e posicionar mais ou menos uma a uma para que compusesse mais ou menos o que a gente estava imaginando. E a partir daí que a gente foi gerar a imagem final.
Essa foi a imagem final. E é isso aí, galera. Acho que foi até mais rápido que eu imaginei. Valeu, muito obrigada, Estúdio Ícone. Perguntas? Vamos lá. Eu queria perguntar, assim, para uma pessoa que faz publicidade, em que seria interessante, assim, investir, por exemplo, em cursos, um curso de 3D, ou mais de ilustração, mais para criatividade, o que você sugere, assim? Eu acho que o diferencial do mercado mesmo, tal que você acabou de falar, é porque acho que a parte técnica é chato falar pro cara que você tem que estudar, porque isso é óbvio. Pô, se o cara vai estar num estúdio que é de produção, que é um estúdio que vai produzir imagens com 3D, se ele não souber o 3D, o cara não... Enfim, né? Então, eu acho que o diferencial maior é justamente o cara estudar a parte de ilustração, a parte mais de observação. Eu acho que uma parte, quanto mais manual, desenho, observação, é melhor, sabe? E a partir daí, claro, é buscar cursos. Vamos falar mais especificamente do 3D, que eu acho que é o mais difícil para a pessoa aprender. Antigamente, era o caminho mais fácil para o cara começar a aprender isso, era através dos fóruns. E hoje também é. A comunidade para 3D é muito grande, diferente de outras áreas assim, o pessoal se ajuda muito, porque antigamente não existia como você estudar de maneira fácil o 3D. Então, era sempre complexo, era sempre difícil, ninguém tinha manual de verdade e tal. Então, a galera ia se ajudando e o fórum era uma das ferramentas principais. Hoje em dia, existem N cursos online que são muito bons, tipo o Gnomon da vida, CG Tutors, tem muito curso legal, e acho que a parte técnica, o cara consegue pegar online e praticar isso nos fóruns, né? Boa noite. Eu gostaria de saber qual é o tipo de render que vocês usam. Se é o Mental Ray? É o Mental Ray. Mas isso é uma pergunta legal, porque o Mental Ray vamos falar assim, é um render mais bacana para um cara que quer realmente aprender o programa, qualquer que seja, de maneira mais profunda. Um cara mais técnico, que ele quer realmente sacar e tal. Só que no nosso mercado, as coisas são muito rápidas, sacou? Então, se você não tem uma agilidade legal no metal, o V-Ray é um render muito bacana também. De maneira leiga, assim, ele é mais pré-setado, tudo já funciona de maneira... Os materiais já estão mais resolvidos, já estão mais no V-Ray. Mas em compensação, se você quer fazer algo diferente, você não consegue, porque ele é todo travado. Não muda nada pra mim, porque o cliente, na verdade, o publicitário, o cara que está me pedindo trabalho, ele curte o V-Ray, ele não percebe nem que é isso. Mas pra galera da área, existe um pouco um preconceitozinho. A gente percebe quando tu vê um render de, tá legal pra caramba, é V-Ray. Pra você ter uma ideia, tudo que você vê de arquitetura hoje no mercado é V-Ray. E o metal é mais usado pra galera que vai mais afinco, que precisa de um programa mais... E o mais legal do metal é que não dá pau, né? Porque ele já vem no Max, já vem instalado dentro dele, você não tem que instalar nada, né, cara? Então isso aí já... Opa. Você falou que o principal material, o principal produto da empresa tem sido gráficos, né? Uhum. Agora, por exemplo, o mesmo Globo que vocês fizeram, por exemplo, para o cliente do Rock in Rio, também tem vinheta na TV e tal. Então, isso também passou por vocês e isso é fácil dentro do teu negócio lá? Você gera isso? Na verdade, quando chega esse tipo de trabalho, a gente não pega, para te falar bem a verdade. Chegou pra gente, porque desenvolveu o caminho desde o começo, né? E a gente viu essa vinheta, foi a Bisurama que fez, eu acho. Tem mais ou menos a ver com a ideia que foi criada no princípio, são coisas, é um fluido, né? Tipo uma poeira caindo dentro e tal. Só que eles desenvolveram a partir do que a gente já fez. Primeiro foi feito, tanto que tu pode ver que o globo não mexe. Ele é 2D, chapado, a parada acontece dentro dele e depois ele vai montando como se fosse uma máscara, né? Não é algo que acontece ele girando e tal, mesmo assim não. Mas isso, cara, eu falo isso hoje, né? A gente tem crescido bastante. Para você ter uma ideia, 3 anos atrás, isso é legal de falar, parece que eu esqueci de falar isso no começo, a gente tem 6 anos de mercado, já tem bastante tempo, as coisas foram crescendo de maneira muito rápida, sabe? Até pouco tempo a gente não fazia foto interna. A gente não fazia por foto interna, a gente não tinha hoje isso que é o nosso maior diferencial, que é a galera de 2D, pintura, a galera de 2D que faz o rascunho. Futuramente, não tem como escapar, isso vai ser um próximo passo nosso, começar a desenvolver vídeo e tal. Entendeu? É uma coisa que é natural, vai ser normal depois, espero, né? Aqui, uma canequinha para você também. A gente tem uma pergunta ali. Como é o relacionamento com o cliente durante as etapas da produção? Ele só vem no final? Não pode, né?
ele vê ao longo todo, acompanha bem, tem cliente que, só quero ver o negócio pronto, como é que funciona? Cara, isso aí é muito relativo, porque tem clientes e clientes, né? Existem clientes que quando o cara manda um layout pra gente e tal, aí a gente vai fazer, e a gente, quando quer fazer algo mais bacana, que tu acha que pode agregar, aí o cara fala assim, pô, não tem nada a ver com layout. Pô. Ou então, quando tu faz um negócio, quando tu não sabe qual é o cliente, e aí você faz, pô, eu já não sei qual é do cara, não vou arriscar, vou fazer algo mais próximo. Aí o cara vem e fala assim, pô, mas isso aí eu mesmo fazia. Então é uma questão que muito mais, o cara que está fazendo o contato, o cara ter uma experiência de começar a sacar antes do cara, se ele é um cara aberto a opiniões, se ele quer que a gente agregue, se ele quer que a gente proponha coisas novas, e quando ele quer que a gente proponha, essa parte do concept, a parte de pintura, é dividir a cada etapa com ele, sabe? Olha, a gente pensou nisso, isso, vai dividindo do começo até o final. É claro que depois de ter um render final mesmo, já está quase tudo aprovado. O modelo já foi aprovado, os desenhos já foram feitos antes, o cara já viu a câmera, já viu o clay. É por isso que esse tipo de trabalho, esses steps assim, é importante. E isso é algo que nem todo estúdio faz. É uma coisa que a gente foi percebendo, esse tipo de mudança. A gente chegava no final das contas, fazia o trabalho inteiro, o cara, pô, mas não é isso que eu quero não. Aí, putz, como é que a gente vai fazer de novo? Então, a gente, hoje em dia, para evitar esse tipo de problema, que a gente vai fazendo um trabalho por etapas, e etapas que a gente consiga dividir. Porque existem algumas etapas que a gente não consegue, o cara não consegue compreender o que a gente está fazendo. Né? Mas é mais ou menos por aí. Percebi durante a palestra que você valoriza muito, dentro da sua equipe, a parte de criação artística. Assim, eu queria saber se dentro do mercado isso é normal, se você sabe se é normal ou se é uma exclusividade da sua produtora. Cara, isso, para te falar bem a verdade, é algo que a gente... É o que eu mais tenho que trabalhar com a galera nova que está entrando no estúdio. É muito difícil quando tu pega um cara de belas artes, ou quando pega um cara um cara que tem uma veia de fotógrafo, alguma coisa assim, e quando você constrói uma imagem inteira pro cara, o cara faz aquilo que ele acha mais bacana, aí o cara faz aquele céu assim, no, sei lá, pôr do sol e tal, e tu apresenta pro cara, o cara fala assim, pro diretor de arte, aí o cara, pô, tá tudo aprovado, só que o céu, ao invés de ser vermelhinho, eu quero roxo. Aí, cara, tu chegar pra um cara que tem essa veia artística, que ele criou a peça, que ele se envolveu com aquilo ali emocionalmente, falar, olha, tá tudo aprovado, só muda do céu para roxo, é um inferno na minha vida isso, cara. Porque muitas das vezes, isso é o que eu tenho que mais vender pro cara. A gente na Ícone, a gente não vende imagem, isso eu esqueci de falar no começo também, tá meio nervoso, né? A gente não vende a ilustração, a gente não vende uma imagem, sabe? A gente vende uma solução que o cara tem, uma solução para o problema que o cara tem. Você imagina que o art buyer, o diretor de arte, ele tem um problema na mão. Tem um problema na mão, ele tem que resolver uma ilustração que ele não vai conseguir resolver sozinho. E ele está chamando a gente para que a gente resolva isso para ele. A ideia do cara é que não leve um problema de volta. Se o cara quer o céu roxo, eu tenho que fazer o céu roxo. É o céu que ele quer. Então, se eu, numa hora, falo pro cara e levo um outro problema, pô, cara, mas esse céu roxo não combina, é porque às vezes a galera de dentro tá começando, não tem ideia que esse cara também tem um cliente, e que esse cliente quer um céu roxo porque, sei lá, combina com a marca dele. Então, quer dizer, isso é essa lavagem cerebral que tem que fazer na cabeça dos quando o cara entra. Olha, cara, é muito legal trabalhar aqui, é muito legal você exercitar a tua criatividade, mas você tem que botar na tua cabeça que esse filho aqui não é teu, né? Então, na hora que a pessoa começar a pedir as alterações, que ele quiser que sejam feitas intervenções no seu trabalho, é algo comum. A gente está aqui para prestar um serviço pro cara, né? Que, imagina, eu me ponho às vezes no lugar do cara, você imagina que ele está com o trabalho andado e tal, que já está quase bem encaminhado, e aí que ele está se amarrando. Normalmente os diretores de arte gostam do que a gente faz, isso que é o mais bizarro. E o cara gosta pra caramba, quando o cara apresenta pro cliente dele, o cara muda. Imagina que ele já está frustrado porque ele estava curtindo uma peça e ele vai ter que mudar. Imagina que ele pensa assim, pô, já tá puto. Ele vai pensar assim, pô, ainda vou ter que convencer o ilustrador a mudar isso. Puta, esse tipo de pensamento que ele não pode ter comigo. Ele não pode achar que pra eu fazer um trabalho que eu tô sendo pago pra fazer, vai ser um problema, pô. Claro que não é um problema. Agora, no meu portfólio eu coloco o que eu acho melhor, pô, né? Eu queria saber como é que está o mercado em relação à manipulação de foto em propaganda, que eu estou ouvindo muita polêmica sobre isso. Cara, isso é... Cada hora a gente ouve um negócio diferente, para te falar a verdade. Às vezes em L'Oréal, praticamente, que acho que é o mais punk, né, cara? É que a gente tem que desenvolver, às vezes, umas imagens e que, hoje em dia, a tendência é que a gente faça o mais natural possível.
Mas isso não existe, na verdade, porque se você for ver um cabelo que está sendo fotografado, já é todo aplicado, e já é todo aplique, depois que o cabelo já sai o aplique, já é todo retocado, por cima do negócio depois. Então, muitas das vezes, a gente tem que se adequando. A mesma pergunta que ela fez atrás, eu tenho que me adequando ao que ele está fazendo. Mas eu acredito que isso não vai muito. Daqui a um tempo, isso vai ser assim, tudo que tipo, manipular, vai vir embaixo, assim, imagem, sei lá, ilustrada, imagem que foi manipulada digitalmente. Acho que isso vai virar comum e daqui a um tempo vai ser normal. Acho que não tem muito. Perguntar qual a maior dificuldade de trabalhar com uma agência e qual foi o cliente que você mais gostou de trabalhar? Cara, maior dificuldade, acho que de trabalhar com agência, tá falando? São os prazos, cara. Isso aí eu acho que não tenho que se enganar. Eu não sei de onde que vem essa cultura nossa, que tudo é pra amanhã, é sempre pra amanhã. Acho que parece que cada um que vai querendo tirar um pouco do seu e chega no final, quanto mais pro final da linha você tiver, pior vai ser a tua vida, sabe? Eu comecei trabalhando em gráfica. Eu fui na Burt, é uma gráfica bem grande. Eu trabalhei por muitos anos na Burt. Então, e lá eu tava ainda mais pro final da linha. Quanto mais pro final da linha você tiver, cara, é pior. Porque os prazos são menores, né? E o prazo influencia diretamente no nosso trabalho. O negócio entrou, pagou, acabou, é o melhor, né? Oi, eu tenho duas perguntas. A primeira é se... Primeiro, eu queria saber se acontece do cliente chegar só com uma ideia e vocês terem que criar alguma coisa do zero. E a segunda é até onde vai a liberdade artística de vocês? Cara, a liberdade artística a gente tenta sempre impor o máximo que a gente puder. Só que na maioria das vezes a gente não tem tanta liberdade assim. E isso, como eu falando, também depende muito do prazo. Se a gente tem mais prazo, a gente tem mais tempo para propor. Porque quando tem mais prazo, é difícil chegar pro cara e convencer que a nossa ideia vai ser melhor do que ele estava pensando, se eu não fizer. Então, para isso que eu faço? A gente já constrói o padrão. Tipo como foi aquele caso ali da Fórmula 1, quando a gente recebeu essa imagem principal, cara, a gente viu logo de cara, pô, você tem como ficar muito maneiro, cara, porque o carro era muito bem fotografado, estava em movimento, era muito legal, tava parado, mas era muito legal. A gente falou assim, pô, o layout do cara dava pra ser mais bacana. E como é que eu propus isso pra ele? Não tinha como chegar para ele e falar que, olha, o meu layout é muito melhor do que o teu. A gente fez o dele, deixou lá paradinho, porque o dele era tranquilo, e em paralelo a isso, a gente foi construindo, e isso é a maioria das coisas que a gente faz, foi construindo, tendo mais trabalho para que ficasse um trabalho melhor. E esse tipo de coisa é natural, cara, não é uma coisa forçada, não é isso que eu peço, galera, vamos fazer o... Não é nem isso, a galera que começa a trabalhar, cara, isso é muito apaixonada por que faz. Eu também, claro, vivi isso a vida inteira, então é difícil você ver alguém indo trabalhar e que não esteja muito afim de fazer aquilo ali. Então quando o cara pega uma imagem que é maneirona, ele quer fazer uma parada mais tal, cara, e para vender isso pro cliente é muito difícil. Então eu peço normalmente, o cara, quer fazer isso aí? Beleza, que legal, ótimo, tá? Mas faz o caretinha primeiro, faz o caretinha, guarda isso aqui e tal. Se o cara não quiser, você bota no teu portfólio, pô. Mas vamos fazer o comum e a gente apresenta depois. Isso quando tem prazo. Quando não tem prazo é muito difícil, cara. Quando não tem prazo a gente tem que sacar. Se o cara no telefone, isso aí, acho que é experiência, é o que mais fala, sabe? Porque tá no telefone com o cliente, cara, já percebe se o cara quer que a gente ajude ou se não quer. Se o cara tá ciente de que o que ele quer é certo, se ele tá proposto, tá aberto a ter novas propostas, esse tipo de coisa assim. Tu perguntou outra parada, eu esqueci. Se algum cliente chega só com a ideia e você tem que criar alguma coisa do zero. Pô, pra caramba. Por exemplo, essa campanha agora de Rock in Rio que eu mostrei, não tinha ideia, cara. A ideia, não tinha rastro nenhum, não tinha nada. Olha, o trabalho é você construir coisas acontecendo dentro do Globo. Aí, valeu. Aí ele volta pra lá, eu chego pra ele e falo assim, agora, o que a gente vai fazer? Então aí a gente divide, cada um, isso que é legal, que a gente chega assim, a gente tem 15 pessoas hoje, tá desatualizado esse vídeo aí. Hoje são 15 no estúdio, são uma pessoa só, duas pessoas que são de administração, telefone e tal. O restante é todo de produção, é todo criativo. Então eu acho que nesse momento que a gente tem a oportunidade de chegar pro cara, irmão, olha, você tem que fazer 5 globinhos desses, não importa o que você quiser fazer, a gente passa o conceito numa reunião, num brainstorming, todo mundo antes, porque, claro, para nego não ficar viajando em coisas que não tem nada a ver, perder tempo, né? E aí cada um vai exercendo essa criatividade, né? Claro que isso aí é um momento, cara, de 10, 2 fazem isso, é muito difícil isso acontecer direto, sabe? Mas eu acredito que com mais tempo, quanto mais tempo de mercado a gente for tendo, mais confiança você vai passando pro diretor de arte, e aí mais o cara vai te dando liberdade para você criar.
Eu lembro que antigamente, quando eu comecei, cara, numa salinha de 20 metros sozinho, ficava sozinho o dia inteiro. Eu via que eu tinha muito menos liberdade para criar as coisas. Com o tempo, você vai pegando um pouco mais know-how, você vai pegando um pouco mais, o cara vai conhecendo um pouco mais você, ele vai te dando uma liberdade para você sugerir coisas, falar, olha, cara, você não acha, putz, isso aí, cara, com muito tempo eu ia falar um negócio desse, você não acha que poderia ficar melhor? Pô, isso levou um tempo para você poder falar esse tipo de coisa pro diretor de arte. Hoje em dia a gente tem bastante liberdade, bastante essa troca de ideia, com quanto mais próximo eu fico do cara, melhor o trabalho fica. E isso é bem claro para todo mundo. Acho que é isso, né? Vamos lá, tem uma pergunta ali atrás. Boa noite. Boa noite. Para renderizar esses negócios precisa de um computador bem robusto. Eu queria saber mais ou menos configuração, sei lá, memória RAM, monitor, essas coisas, para começar a brincar legal. Cara, não, vou começar a brincar. Outra coisa. Falei. Você chegou a citar de 3D Max e o ZBrush. Se tiver como falar mais programa aí para... Cara, tem o Cinema 4D, tem o... Pô, é verdade. O Modo hoje é um programa que está chegando agora no mercado. E se alguém fosse me perguntar assim, pô, o que eu tenho que estudar hoje para mídia impressa? Existe um programa hoje que é o Modo, que ele praticamente foi criado para o diretor de arte, foi criado para o cara que faz mídia impressa. Isso que eu falei do V-Ray antes, ele é muito mais presetado, sabe? Ele é muito mais bacana e tem a liberdade de você quebrar a regra e fazer algo mais legal. Com relação às máquinas, né, cara? Cara, para estudar não tem essa, cara. Para estudar você não precisa de nada grande, os renders são pequenininhos. A não ser que o cara queira fazer um negócio maluco e tal, depende do cara. Mas para você estudar, não precisa disso. E para trabalhar, as máquinas são máquinas boas, possantes, normalmente tudo acima de 7, não tem menos que isso e tal, 12, 15, 16 GB e tal. Mas isso não é o diferencial, cara. Porque para renderizar, nada é renderizado nas nossas máquinas. A gente tem uma render farm, onde tudo que a gente faz é mandado para uma central, e dessa central são mais de 20 máquinas, cada uma porrada mesmo, e vai renderizando tripinha por tripinha, isso no final se forma uma grande imagem, sabe? Não tem como te renderizar numa máquina só, porque, cara, tem imagens que te renderam acima de 15 mil, 20 mil pixels, cara, é um troço de doido, não tem como você fazer um negócio. Há pouco tempo mesmo a gente teve que fazer uma campanha grande para Hilton, estamos refazendo agora, porque a gente fez uma campanha inteira, tamanho padrão, né, 7, 8 mil, que isso é normal, abaixo de 8 mil praticamente não sai nada. E agora a gente recebeu uma ideia que tinha que ter sido muito maior e a gente teve que renderizar todas as imagens novamente com 20 mil. Quer dizer, é muita coisa, não tem como uma máquina renderizar isso sozinha. Oi, boa noite. Eu gostaria de saber se a equipe Ícone é formada por pessoas que já possuíam um trabalho muito bons ou vocês investem também em pessoas que estão iniciando? Não, com certeza é muito mais nas pessoas que estão começando. Muito mais. É muito difícil. Você não sabe, não tem noção de nada. Assim. Não, cara. É difícil. Isso acontece? Não, é uma noção básica. Tudo bem. Não, vou te falar, não tem problema. Não, na verdade, não tem problema. Mas o mercado não tem problema. O cara não sabia nada. Por exemplo, quando o cara vai começar a estagiar com a gente, bem cru mesmo, isso eu digo pra vocês de carteirinha mesmo, que isso é real. Quando o cara entra pra gente pra fazer um estágio, ele não pode ter responsabilidade nenhuma. Isso é real dentro do estúdio, cara. Quando o cara entra, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu falo pro cara, não tem que fazer nada. Tem que ficar aqui sentadinho, olhando pra ele e não atrapalhar os outros. Praticamente, acho que o principal é isso. E ele vai desenvolvendo as coisas dentro do estúdio, né? A técnica. Acontece, cara, que... Primeiro, se o cara não desenvolver, sai em 2, 3 meses e acabou. Mas se o cara fica lá de um tempo, você percebe que o cara tem proatividade, o cara quer correr atrás, ele rapidamente pega, cara. Mas o problema, isso acontece em toda a área, cara. Não é só com a gente. Se eu abro uma vaga para estágio hoje, não chega só o cara que não sabe nada. Porra, chega um cara que não sabe nada, mas mais 30 bilhões de malucos sabe pra cacete. Aí você tem lá, para estágio, um cara que não sabe nada e um cara que sabe bastante coisa. Aí você tem que optar. É uma questão de mercado. O mercado forma muito mais profissional do que as escolas e tal formam muito mais profissionais do que o mercado consegue absorver. Isso se traduz não só nisso que você está me falando, mas vou te dar um outro exemplo que eu acho que é o principal da nossa área, e eu até esqueci de falar isso quando me perguntou qual era o problema maior, né? Às vezes as pessoas falam muito assim, cara, quando o cara vai trabalhar num estúdio, o ruim é o horário. O ruim é o horário porque tem que vir à noite pra caramba, tem que toda semana é muita... É real isso é real. Mas ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, olha, tá vendo esse trabalho aqui? É pra amanhã de manhã. Isso não existe, cara. Isso não existe. Nunca passei por nada parecido com isso. Não tem como o cara chegar pra mim e falar assim, olha, tá vendo esse trabalho agora aqui? Legal, ó, tem que estar pronto amanhã de manhã. Não, a pergunta não é essa que o cara faz. Paulo, eu tenho esse trabalho aqui pra resolver. Tu quer fazer para amanhã de manhã? É uma pergunta. Eu quero virar à noite para eu estar com esse trabalho pronto. Por que é uma pergunta? Porque se eu não virar à noite, não acho eu
Não posso achar que esse trabalho não vai ser resolvido. Não vai dar um calhau amanhã numa agência, não vai chegar amanhã, o anúncio não vai sair porque eu não fiz aquela ilustração. Quando eu nego um trabalho, a quantidade de maluco atrás de mim que tá doidinho, nega, pra quando eu negar o cara pegar. Então o próprio mercado é tão saturado, cara, que ele te obriga a você estar... Agora, eu faço se você quiser, mas tem ambição. Você quer crescer, o cara tem que estar lá dentro, tem que se esforçar, porque o mercado é muito concorrido, sabe? Então é o que você falou, pode começar sem começar nada? Pode, mas você vai concorrer com outros caras que conhecem. Então é uma questão de, pô, né? Fazer o melhor. Muito obrigada, galera do Estúdio Ícone, arrasaram.